Viver em outro mundo. Capítulo 33. Brainstorm. Enquanto trabalhavam, as mulheres tinham sorrisos em seus rostos. A vida era cheia de esperança, e isso os fazia se sentirem vivos com algo pelo que esperar todos os dias. O rosto de Zhao não pôde deixar de sorrir também. Algumas das mulheres carregavam os talos de milho. Zhao não pretendia esconder nada desses escravos. Afinal, eles haviam sido marcados pelo brasão do clã Buda, então seus destinos agora estavam ligados ao clã Buda. Não havia necessidade de esconder nada deles. A essa altura, os escravos pareciam ter se adaptado um pouco às habilidades mágicas de Zhao. Eles não reagiram muito quando ele trouxe os talos de milho. Vendo as escravas carregando os talos de milho, ele lhes disse: "Vocês podem usá-los como cama quando os deitam no chão. Além disso, você pode usá-los para fazer uma fogueira. Mas como os talos de milho ainda têm um pouco de umidade, é melhor secá-los antes de queimá-los." Desta vez, depois de ouvir as palavras de Zhao, as escravas não estavam com pressa de se ajoelhar. Parecia que Meg tinha falado com eles. Na verdade, ao contrário do que Zhao adivinhou, isso não foi por causa de Meg. Embora Meg fosse uma serva, não se esqueça, ela tinha um status mais alto do que uma serva comum, mesmo que o clã Buda tivesse sido forçado a cair. Poucos dos escravos ousavam olhar para ela no rosto, então era difícil se dar bem com ela. O motivo da mudança nos escravos foi por causa de Daisy. Embora Daisy tenha se tornado uma plebeia graças a Zhao restaurar seu status, ela também foi escrava por 2 anos. Aos olhos dos escravos, era mais fácil conviver com ela. O principal era que, embora seu status tivesse sido restaurado e ela agora tivesse seu próprio quarto, ela ainda trabalharia e brincaria junto com eles. Então os escravos acharam mais fácil aceitar as palavras de Daisy do que qualquer outra pessoa. O status dos escravos no continente era o mais baixo, a ponto de alguns senhores os tratarem menos do que os cães. Eles até ouviram falar de como uma família nobre se preocupava mais com o cachorro da família moribundo do que matar 100 escravos. Isso mostrava quão baixos eram os escravos. Também era por isso que os escravos não tinham um grande relacionamento com a nobreza ou qualquer outra pessoa de alto status. Era difícil para eles acreditar nas palavras da nobreza. Mas a identidade de Daisy era muito especial. Ela tinha sido uma escrava, mas também foi restaurada como plebeia. Além disso, Daisy era muito honesta, então ela podia falar com os escravos, e eles aceitariam suas palavras. Mesmo que fossem escravas, as mulheres conversavam naturalmente. Enquanto trabalhava com Daisy, eles lhe perguntavam coisas sobre Zhao, e ela não escondia nada deles. Ouvindo o que ela disse, eles ficaram muito surpresos, porque não esperavam que Zhao pudesse ser uma pessoa tão boa. Ela havia mencionado que Zhao não gostava quando as pessoas se ajoelhavam na frente dele. Isso, e o fato de ele ter sido mais benevolente naqueles dias, tornou os escravos menos cautelosos com ele. Zhao não se importava muito, para ser honesto. Mesmo vindo da era moderna, ele também tinha as memórias de Adam. Então, embora ele não estivesse acostumado com pessoas ajoelhadas na frente dele, ele ainda podia aceitar isso. No entanto, ele ficava mais confortável quando eles não o cumprimentavam de joelhos. Meirin e Zhao foram à praça cumprimentar Meg. Em seguida, dirigiu-se a uma área vazia ao lado da praça, de onde retirou a pedra do espaço. Zhao então se virou e observou os escravos tecendo esteiras de ervas daninhas. Aparentemente, eles eram bons o suficiente para fazer isso para viver. Suas mãos eram flexíveis e eles conseguiram aprender essa habilidade rapidamente. Sentados no chão, todos estavam cercados por montes de ervas daninhas, quase a ponto de bloqueá-los de sua visão. Vendo-os assim, Zhao não pôde deixar de pensar em algo. Cao Xuan Zhejian. Era a história de como os Zhujiang usou barcos de palha e espantalhos para roubar flechas de Cao Cao. Barcos de palha. Foi então que Zhao finalmente se lembrou de ter visto algo que no noticiário em sua vida passada. Alguém tinha feito um barco de grama para tentar navegar pelo Pacífico. Embora ele não conseguisse lembrar se o louco conseguiu, ele sabia pelo menos uma coisa com certeza: você poderia fazer um barco de ervas daninhas. Zhao correu empolgado. Se ele realmente pudesse usar ervas daninhas, então o problema de fazer um barco estaria resolvido. Ele seria capaz de chegar ao vale por conta própria. Pensar nisso deixou Zhao ainda mais animado. No entanto, ao lado dela estava Meirin, que estava com medo porque não entendia por que Zhao estava correndo. Mestre,
Você se sente bem? Zhao se recuperou e viu Meirin olhando para ele. Ele se virou, e com certeza, todo mundo estava olhando para ele também. Zhao ficou envergonhado e disse rapidamente, Vovó Meirin, você, Meg e Daisy venham comigo para a sala de estar. Descobri uma coisa. Meirin não sabia o que Zhao ia fazer, mas se ele pensasse nisso, então ela acreditava que devia ser uma coisa boa. Ela rapidamente chamou Daisy e Meg para a sala de estar com ela. Zhao estava andando de um lado para o outro na sala enquanto tocava a testa por hábito. Ele só parou quando os três entraram. Venha e sente-se, tenho algo a dizer. As três pessoas ficaram na frente de Zhao, sem ousar sentar. Zhao sorriu, depois sentou-se e acenou para que fizessem o mesmo. Por favor, sente-se. Os três finalmente se sentaram, mas eles se sentaram com as costas retas, e Daisy estava até olhando para baixo. Enquanto olhava para os três, Zhao disse, de repente, pensei em uma maneira, vovó Meirin, de como poderíamos fazer um barco para chegar ao vale. No momento não temos suprimentos suficientes para construir um barco, mas quando eu vi a pilha de ervas daninhas, de repente pensei, por que não podemos construir um barco de ervas daninhas? Todos olharam para ele e até Daisy ergueu os olhos. Esta foi a primeira vez que ouviram falar de construir um barco com ervas daninhas. Meirin estava incerta. Mestre, isso pode ser feito. Zhao sorriu. Sim, certamente pode. Nós só precisamos de um monte de ervas daninhas e compactá-las, e talvez um pouco de corda também. As ervas daninhas da montanha são muito difíceis, então a construção de barcos não deve ser um problema. Meg e Daisy liderarão escravos para tentar fazê-lo. Não tenha medo se pode demorar algumas tentativas para ser capaz de construí-lo. Meirin viu o olhar confiante de Zhao, e mesmo que ela não dissesse nada, em seu coração ela pensou que mesmo que isso não funcionasse, o pior que poderia acontecer era que eles perdessem algumas ervas daninhas e cordas. Zhao continuou, Meg, venha para o escritório. Vou lhe dar alguns planos para um projeto de barco de ervas daninhas. Tendo subido as escadas, Meg rapidamente o seguiu. Uma vez que eles estavam no escritório, Zhao desenhou um barco de maconha de memória. O projeto não era muito complexo. Parecia sapatos árabes, com a frente inclinada para cima e a traseira relativamente plana. No geral, tinha um fundo grosso e era amarrado no meio com corda para torná-lo sólido. Ele desenhou isso como uma referência para Meg. Assim que terminou, Zhao entregou o papel a Meg. Provavelmente é assim que o barco se parece. Veja se você pode fazer um barco de acordo com isso. Tentar mais de uma vez não importa. Meg saiu enquanto segurava o desenho. Deixado sozinho, Zhao não sabia o que fazer consigo mesmo, mas então viu os livros no escritório e seus olhos brilharam. Felizmente, embora Adão fosse um hooligan, ele ainda era um filho da nobreza, então foi ensinado a ler. Caso contrário, Zhao teria sido analfabeto. Zhao examinou os livros. Havia alguns livros de história e livros sobre a arte da guerra, que podem conter palavras sobre magia ou artes marciais. Zhao pegou primeiro um livro de história, mas olhar dentro dele o deixou tonto. Partes dele foram escritas como uma bíblia, enquanto outras partes foram escritas como se estivesse contando um conto de fadas. Era muito difícil de entender, dando-lhe uma dor de cabeça. Depois de ler 2 páginas do livro de história, Zhao o jogou de lado e pegou um livro variado. Este livro variado parecia ser um diário de viagem pessoal e registrava um grande número de tradições e lendas no continente. Isso combinava com o gosto exato de Zhao, e ele não pôde deixar de lê-lo com atenção. Como Zhao não saía do escritório há muito tempo, Meirin e Meg entraram para ver como ele estava. Mas eles tiveram uma surpresa, porque quando olharam além da porta do escritório, viram Zhao lendo um livro com um olhar sério. Viver em Outro Mundo Capítulo 34. Acadêmico Meirin mal podia acreditar em seus olhos. Adão. Leitura. Ela sabia claramente que Adão odiava ler enquanto crescia. Ele só faria isso quando fosse forçado por seu pai. Embora Zhao tivesse feito coisas incríveis recentemente, Meirin achava que era porque ele havia se tornado mais sensato, o que não era o mesmo que aprender a gostar de ler. O que ela não sabia era que em sua vida passada, Zhao era um otaku que adorava livros. A razão pela qual ele não começou a ler alguns dias atrás foi porque quando ele veio aqui pela primeira vez, ele teve que enfrentar muitas situações ameaçadoras, então ele naturalmente não estava com vontade. Zhao não percebeu Meirin. Ele estava concentrado no livro.
Embora o livro tivesse apenas tópicos diversos, havia muitas coisas para aprender, a maioria delas sendo tradições, o que foi muito útil para Zhao. Ado não era de seguir tradições e não se preocupou em aprender muitas coisas sobre o continente. Segundo o livro, o continente era bastante grande, liderado por 5 impérios, grandes e pequenos, que continham um total de 32 países. Isso, e alguns pequenos assentamentos, descreviam este vasto território. Junto com o Império Aksu em que Zhao estava, havia também o Império Rosen, o Império Leon, o Império Buda e o Império da Dinastia Azul. Zhao agora tinha um feudo no Deserto Negro, que foi há muito descartado pelo continente. Atrás dele estava o Pantano de Carniça, uma das 5 áreas proibidas, e algo que ninguém queria falar. As outras 4 áreas proibidas no continente eram Raiail, o Polo Norte, a Ilha do Fogo e, finalmente, a última era um lugar de magia profunda, onde a lenda diz que o diabo morava lá. Mas esses rumores nunca foram confirmados. Todos esses lugares, junto com o Pântano Carniça que era conhecido por suas bestas espirituais mortas-vivas que eram venenosas, eram conhecidos como as 5 áreas proibidas. As memórias de Adam desses lugares eram vagas, e havia poucos registros sobre eles neste livro variado, mas foi o suficiente para Zhao. Em sua vida passada, você não era considerado um otaku a menos que lesse algo sobre um mundo que tivesse magia, elfos, dragões, anões e muitas outras coisas. Depois de ler tudo isso, Zhao decidiu ainda mais que ele tinha que ser discreto. Ele não sabia muito sobre os poderosos especialistas deste mundo, mas depois de ver os poderosos feitiços de água de Meirin, ele provavelmente teve alguma ideia. Lidar com pessoas tão poderosas quanto Meirin não seria fácil. Zhao lentamente largou o livro. Embora muitas coisas não fossem de muita utilidade, ele agora tinha uma melhor compreensão deste mundo. Este mundo não era como os daqueles romances mal escritos que ele havia lido em sua vida passada, onde os magos não tinham nenhuma habilidade de combate corpo a corpo e os guerreiros não podiam atacar de longe. Este mundo era completamente diferente daquele. O corpo de um mago não era tão resistente quanto o de um guerreiro. Mas se eles usarem feitiços simples, como nos 3 primeiros níveis de magia, eles seriam capazes de conjurá-los instantaneamente. Não haveria necessidade de entoar um longo feitiço, para que os guerreiros não ousassem desprezá-los em uma luta. Mas mesmo que os guerreiros guardassem rancor contra isso, isso não significa que eles perderiam uma luta facilmente. Não se esqueça que mesmo os guerreiros mais comuns podem usar arcos e flechas, ou lanças e outras armas de longo alcance. A força de um guerreiro não deve ser menosprezada. Zhao levantou-se lentamente e respirou fundo. Depois de ler o livro variado, ele havia determinado que ser discreto era correto. Ele não podia imaginar o quão poderosas as pessoas eram neste mundo. Ele então caminhou até a janela do escritório, que estava fechada com persianas de papel. Apenas alguns plebeus no continente tinham persianas de papel, enquanto os nobres tinham janelas de vidro. Mas as janelas de vidro eram muito caras, não era algo que Gren compraria. Zhao abriu a janela e olhou para fora. O escritório ficava no 3º andar e a luz era boa. Dali ele podia ver a praça do castelo, onde havia muitas mulheres tecendo esteiras de ervas daninhas. Olhando para aquelas pessoas que trabalham duro, o coração de Zhao não pôde deixar de sorrir. Essas pessoas estavam tão felizes e satisfeitas, embora estivessem enfrentando uma grande crise. Desta vez, Zhao realmente se odiou por não ter forças para proteger essas pessoas. O máximo que ele podia fazer era deixá-los escapar para sua fazenda espacial, mas nem sempre você podia fugir de tudo. Nesse momento, uma batida veio da porta. Era Meirin. Mestre, é hora do almoço. Zhao congelou por um momento. Ele realmente não achava que o tempo tinha passado tão rápido, mas depois de olhar para fora, com certeza havia pessoas voltando para dentro para comer. Ele abriu a porta, apenas para encontrar um olhar de alegria no rosto de Meirin. Vovó Meirin, por que você está tão feliz? Não é nada, mestre. Hora de ir comer. Zhao assentiu e seguiu Meirin escada abaixo. Meg e todos os outros já o esperavam na sala de jantar. Depois que todos se sentaram, Zhao decidiu dar suas instruções. Ele se virou para Bloqueade. Cabeça, você vai ajudar Meirin com o barco de ervas daninhas. Você tem que liderar as pessoas para cortar as ervas daninhas e ajudá-las com sua força. Bloqueade assentiu, então Zhao se virou para Roqueade.
Roqueade, você vai ajudar a montar as pedras o mais rápido possível depois que elas forem extraídas. Quando você chegar a um certo número, me ligue de volta. Isso economizará muito tempo. Roqueade assentiu, então Zhao se virou para An. An, você deve ter cuidado ao minerar. Preste atenção à segurança de todos. Ana assentiu, então Zhao se virou para Daisy. Daisy, continue ensinando a todos como tecer as esteiras de ervas daninhas. Então você e todas as mulheres irão junto com Meirin para construir o barco de ervas daninhas, grande o suficiente para acomodar 1 dúzia de pessoas. Não tenha medo de falhar e desperdiçar ervas daninhas. A montanha deve ter o suficiente deles. Daisy assentiu, então Zhao se virou para Meirin. Vovó Meirin, você disse que deveríamos construir um posto de guarda no topo da colina com vista para o pântano da Carniça. Isso não apenas nos permitiria prestar atenção ao que está ao redor do castelo, mas também nos ajudaria a nos preparar com antecedência para qualquer espírito morto-vivo. Bestas. Meirin assentiu com a cabeça. Sim, mestre. Um posto de guarda deve ser construído, mas você não precisa se preocupar com isso. Você deveria gastar seu tempo lendo mais livros. Zhao não esperava que ela dissesse isso. Não se preocupe, vovó Meirin, eu vou. Meirin e Mega assentiram, mas Bloqueade e Roqueade ficaram em choque. Eles cresceram juntos com Adam, então não acreditaram quando ele disse que ia ler. Uma vez que as discussões terminaram, eles logo começaram a comer. Depois que ele terminou, Zhao foi imediatamente para o escritório. Ele queria saber mais sobre este mundo. Quando Meirin viu Zhao subindo para o escritório, seus olhos brilharam. Embora este mundo respeite a força, um homem de aprendizado também pode ser respeitado. Mesmo no Império Aksu, o rei sabia que havia muitos aspectos importantes que só podiam ser deixados para um erudito. Essa era uma das razões pelas quais Meirin estava feliz. Porque Zhao bebeu a água do nada, era impossível aprender magia e artes marciais. E seu espaço só era útil como seguro de vida, pois as pessoas podiam escapar para ele. Mas isso não foi suficiente. Ele também precisaria do respeito dos outros. Se você não pode aprender magia ou artes marciais, então se você quer respeito, a única maneira é se tornar um estudioso. Viver em outro mundo. Capítulo 35. Um ataque. Embora Meirin estivesse descontente com o Império Aksu, ela ainda esperava que um dia Zhao pudesse voltar às boas graças do rei. Isso representaria que o clã Buda foi reconhecido como forte. Mas o que Meirin não sabia era que Zhao não pretendia voltar para a família real, nem se importava em obter o reconhecimento da antiga nobreza. Aqueles nobres não tinham nada a ver com ele. Tudo o que importa é que eles tinham força. Isso foi diferente para Meirin porque ela cresceu no continente Arca. Aqui, até os nobres emergentes se esforçam muito para ganhar o respeito da antiga nobreza, caso contrário seriam apenas chamados de arrivistas. Mas na vida passada de Zhao, não havia nobres ou reis. Contanto que você tivesse dinheiro, você tinha força para fazer o que quisesse. Ele não se importava se a nobreza lhe dava reconhecimento ou não. Ainda assim, ele teve que estudar cuidadosamente para entender melhor este mundo. Tudo o que importa é que ele desenvolveu o clã Buda o mais rápido possível. De volta ao escritório, ele não estava com pressa para ler o livro variado. Ele cuidadosamente olhou ao redor e encontrou os livros sobre magia e artes marciais. Mas quando ele olhou para dentro, descobriu que sua compreensão do que estava escrito era um pouco duvidosa. Sem um professor, ele não poderia aprender apenas lendo. Além disso, desde que ele bebeu a água do nada, ele não poderia aprender magia ou artes marciais de qualquer maneira. Então ele realmente não se importava. Finalmente, Zhao decidiu focar novamente no livro variado. Mas quando ele foi pegá-lo, ele avistou outro livro. Este era sobre caligrafia. O livro de caligrafia introduziu vários tipos de utensílios de escrita, o que fez Zhao perceber que cada um deles tinha seus próprios usos. O pincel foi usado por pessoas que gostavam particularmente de caligrafia. Mas eles também foram usados por grandes magos que fizeram pergaminhos mágicos que eram relativamente grandes. As penas, por outro lado, eram usadas principalmente para fazer traços menores em pergaminhos mágicos de tamanho pequeno e médio. E depois havia a caneta, que geralmente era usada apenas para escrever e registrar notas. Como o interior da cápsula da caneta poderia conter tinta, você poderia escrever muitas palavras, o que era muito conveniente.
Mas a caneta não era usada para fazer pergaminhos mágicos porque a ponta de metal era um mau condutor de magia. Magos geralmente não usavam coisas de metal. Claro, havia metais especiais por aí que podiam ser usados com magia, mas eram muito caros. Ninguém estaria disposto a fazer uma caneta com eles. Zhao leu sobre seus usos e como cada um era diferente. Ele até leu sobre como os nobres usariam um pincel para assinar documentos importantes com sua assinatura. Tudo isso surpreendeu Zhao por um momento. Em sua vida passada, ele sempre quis aprender caligrafia. Infelizmente, naquela época ele não tinha dinheiro nem professor. Assim, seu desejo não valeu nada. Ele não esperava que neste mundo, ele pudesse alcançar suas aspirações. Mas, por enquanto, Zhao só conseguia se lembrar do uso desses tipos de utensílios de escrita. Com tudo acontecendo no Deserto Negro, era irreal esperar que ele tivesse tempo para estudar caligrafia. Zhao passou a tarde no escritório, até que uma batida veio de repente. Quem? Ele perguntou. A voz de Hokage saiu. Mestre, reunimos algumas pedras e agora precisamos de sua ajuda para transportá-las. Zhao largou o livro e foi abrir a porta. Vamos, disse ele. Ele saiu com Hokage. Ao sair, Zhao perguntou, a mineração está indo bem? Hokage assentiu. Sim, mestre. Ana encontrou várias minas que poderíamos explorar facilmente. Nenhum minério de ferro, mas devemos conseguir as pedras certas para fazer uma pedra de moinho. Preste atenção à segurança, disse Zhao. Ao todo, o clã Buda tem tão pouca gente. Mesmo a perda de uma pessoa nos enfraqueceria. Certifique-se de que eles não façam nada imprudente. Hokage entendeu o que Zhao quis dizer. Embora os escravos tivessem sido encorajados a trabalhar com entusiasmo, eles não deveriam fazer as coisas muito rápido por impaciência. Ele deveria prestar atenção nisso. Conversaram enquanto passavam pelas mulheres que ainda teciam as esteiras, mas não viram Daisy nem Mei. Zhao não foi cumprimentá-los e, em vez disso, caminhou até a colina, seguido por Hokage. Ele viu algo que parecia um galpão improvisado. Apontando para o galpão, Zhao perguntou, esse galpão é para abrigar nossa sentinela? Hokage assentiu. Sim. Vovó Meirin nos ajudou. No pequeno galpão há 2 vigias. Eles seriam trocados a cada 2 horas. Zhao ficou impressionado. Meirin era mais do que digna do clã Buda, encontrando o lugar certo para colocar uma sentinela e estabelecendo uma programação para eles. Nesse momento, uma figura de repente veio voando o morro abaixo, gritando alto. Embora Zhao não pudesse ouvir o que aquele homem estava gritando, ele podia sentir seu coração afundar, então ele imediatamente se virou para Hokage. Hokage, vá para as minas e diga aos escravos que voltem para o castelo. Então faça Bloqueade e seu povo voltarem para o castelo também. Eu vou procurar por Meg. Mestre, eu farei o que você diz, mas você deve retornar imediatamente ao castelo. O clã Buda não pode continuar sem você. Menos bobagem, eu sou o senhor do clã Buda. Nesse momento, como eu posso me acovardar e me esconder? Você vai fazer o que eu digo. Ele estava prestes a ir embora, mas então Hokage agarrou a perna de Zhao. Mestre, você tem que voltar rapidamente para o castelo. O clã Buda não pode existir sem você. Se você não estiver aqui, então estaria acabado para todos nós. Zhao olhou para Hokage, que estava sendo teimoso. A última vez que ele não deu ouvidos a Zhao foi quando ele e seu irmão seguraram suas espadas no pescoço. Zhao suspirou. Tudo bem, eu vou voltar para o castelo. Mas você deve se lembrar de trazer todos de volta em segurança. Hokage, depois de ouvir o que ele disse, levantou-se. A essa altura, a figura os alcançou. Então ele se ajoelhou na frente de Zhao. Mestre, há um monte de bestas espirituais mortos-vivos subindo a colina. Tem gente no galpão? Zhao perguntou. Há um, o homem respondeu imediatamente. Alguém sempre tem que estar atento em uma base irregular. Zhao ficou furioso. Tolo. Como é que ele não está caído? Hokage, chame o cara para descer o morro. Hokage começou a correr. Zhao virou-se para o escravo ajoelhado. Qual é o seu nome? Naquela época, o dono me disse que era Lin. Lin, volte para o castelo e encontre vovó Meirin. Se ela não estiver lá, então diga a todos que estão tecendo ervas daninhas para entrarem no castelo. Este é o meu comando, então vá rápido. Lin obedeceu. Ele pulou e correu para o castelo. Zhao conhecia seu próprio corpo.
Ele não podia correr muito rápido, então ele conseguiu que outra pessoa passasse a mensagem. Zhao também começou a correr, mas mesmo alguns passos o deixavam cansado e ofegante. Eventualmente, Zhao retornou ao castelo. Ele encontrou os escravos que estavam trabalhando nas ervas daninhas dentro. Todos pareciam inquietos. Olhando em volta, Zhao viu Meirin parado ali. Meirin também viu Zhao e imediatamente foi até ele. Mestre, o que devemos fazer agora? Zhao respirou fundo algumas vezes e disse, Vovó Meirin, conte o número de pessoas aqui. E certifique-se de que todos tenham voltado ao castelo antes de fechar o portão. Meirin disse rapidamente, tudo bem, mestre. Mas você deve ficar aqui e fazer a contagem. Eu vou até o portão. Ela saiu e saiu, não dando a Zhao chance de se opor a ela. Zhao olhou para as costas de Meirin que partiam. Ela estava cuidando dele novamente, sempre o colocando no lugar mais seguro. Ele queria discutir, mas Zhao sabia que as pessoas que não pudessem se proteger só estariam no caminho. Ele se virou e olhou para dentro do castelo, onde estavam mais de 30 mulheres, as únicas a chegar aqui até agora. Fique na fila, disse Zhao. Os escravos imediatamente ficaram na fila, sua velocidade muito além das expectativas de Zhao. Viver em outro mundo. Capítulo 36. Exército de bestas espirituais. Zhao sabia que esses escravos nunca tinham ido à escola, mas terminaram seu comando tão rapidamente, enfileirando-se em duas fileiras organizadas. Não foi pior do que Zhao fez na escola durante sua vida passada. A taxa de fila de escravos superou em muito as expectativas de Zhao, então ele deu a eles um olhar perplexo. Esses escravos haviam sido treinados desde a infância, ficando atentos quase por instinto. Quando os escravos iam trabalhar e depois voltavam, tinham que ficar na fila para informar o número de escravos. Este método era para evitar que alguém se esgueirasse. Mas Zhao não sabia disso, então quando os escravos rapidamente se alinharam, ele não pôde deixar de congelar por um momento. Mas então ele se recuperou e decidiu não pensar muito sobre isso. Contar. Ele disse. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, os escravos instintivamente contaram, terminando em 34. Isso quer dizer que havia 34 escravas, e Lin, o único escravo do sexo masculino. Zhao assentiu. Acabei de receber uma mensagem da colina de que um grande número de bestas espirituais mortas-vivas apareceu do pântano Carniça. Eles provavelmente estão vindo para o castelo e, como pode haver uma batalha, você terá que ficar aqui. As escravas não puderam deixar de revelar um olhar de medo. Se um exército humano os atacasse, eles não teriam medo. Desde que não resistissem, geralmente ninguém matava um escravo, porque um escravo podia ser vendido por dinheiro. Então, na maioria das vezes, eles estariam seguros. Mas desta vez eles estavam sendo atacados por bestas espirituais mortas-vivas. O dinheiro não servia para eles. Aos seus olhos, a nobreza não era diferente dos escravos. As pessoas eram pessoas sem hierarquia. Mas alguns escravos vieram de fora, e entre eles estava Daisy. Zhao os contou, até mesmo Daisy, que terminou em um total de 50 pessoas. Todas as escravas haviam retornado. Embora Daisy e as escravas tivessem voltado, Mega ainda estava lá fora, provavelmente na frente ajudando o bloqueade. Zhao não saiu do castelo. Ele sabia que só causaria problemas para Meirin, então era melhor esperar aqui. Mas isso não significa que ele não poderia fazer nada. Ele se virou para Daisy e disse, Daisy, de agora em diante você cuida dos escravos. Não os deixe correr por aí. Então ele se voltou para os escravos. Eu quero ir buscar alguma coisa. Todos vocês ouçam as palavras de Daisy. Não corra. O castelo tinha um depósito subterrâneo, que era para onde Gren trazia todos os seus suprimentos, e era para lá que Zhao ia. Ele carregou todos os suprimentos em seu espaço para evitar que eles fossem arruinados pelas bestas espirituais mortas-vivas. O armazenamento subterrâneo foi realmente ótimo. Zhao estava lá apenas por um momento antes de subir correndo para onde ficava o escritório. A coisa mais importante eram esses livros. Gren deve ter trazido esses livros para cultivar os escravos, se não porque ele traria tantos livros sobre magia e artes marciais. Esses livros eram muito importantes. Eram a chave para a compreensão de Zhao sobre este mundo e podiam ajudar a treinar o pessoal do clã Buda. Assim que chegou ao escritório, colocou tudo em seu espaço, inclusive as cadeiras. O celeiro espacial realmente não tinha limites,
E ainda não estava sobrecarregado com a quantidade de coisas que ele havia armazenado dentro. Zhao tinha acabado de recolher tudo do escritório quando ouviu uma voz. Era Meirin. Zhao rapidamente desceu as escadas. Meirin estava de volta, assim como todos os outros. Vendo todas as pessoas no castelo, Zhao se sentiu um pouco aliviado. Vovó Meirin, todo mundo está de volta? Ele perguntou. Meirin assentiu. Todo mundo está de volta. O portão do castelo está fechado. Mas eu não sei se isso impediria que as bestas espirituais viessem. Mestre, você deveria ir para o seu espaço. Zhao balançou a cabeça. Não há necessidade, vovó Meirin. Vamos sair pelas muralhas do castelo para dar uma boa olhada. Eu nunca vi bestas espirituais mortas-vivas antes. Meirin parecia preocupada. Mestre, isso é muito perigoso. O que você está planejando fazer? Nada, disse Zhao. Eu só quero ver essas bestas espirituais mortas-vivas, particularmente seus números. Se houver apenas um pequeno número deles, podemos apenas repeli-los. Meirin ficou surpresa por um momento, mas não disse nada. Foi como Zhao disse. Ela estava confiante em suas habilidades, então se realmente houvesse apenas um pequeno número de bestas espirituais mortas-vivas, ela poderia lutar contra eles. Zhao acenou para Dais e Yan se aproximarem. Vocês dois, cuidem dos escravos. Não os deixem correr por aí. Tendo dito isso a eles, Zhao caminhou com Meirin até as paredes do castelo, enquanto Bloquead e Roquead se moviam ao seu lado, e Meg estava atrás dele. Não havia como impedi-los de segui-lo, Zhao foi muito claro sobre isso. Se eles não estivessem seguindo, então não haveria como deixá-lo ir para as paredes. Meirin não achava que as bestas espirituais dos mortos-vivos fossem muito rápidas, mas para sua surpresa, quando chegaram às muralhas, descobriram que aquelas bestas já haviam alcançado a base da colina. Na vanguarda estava um grupo de coisas parecidas com ratos. Cerca de 1 metro de altura e 3 metros de comprimento, com cabelo verde pálido e caudas longas. Atrás deles havia um grande grupo de cobras. Havia inúmeras cobras, grandes e pequenas. Algumas das cobras eram verdes, algumas eram vermelhas e algumas eram realmente coloridas. As cobras coloridas eram as maiores, chegando a 1 metro de espessura. Eles não podiam ser brincados. Essas cobras foram seguidas por uma variedade de insetos. Os insetos eram enormes, até uma aranha tinha de 1 a 2 metros de largura. Claro, também havia insetos menores, mas todas as suas ações eram flexíveis e rápidas. Os insetos também eram coloridos, mostrando que eram altamente tóxicos. O coração de Zhao não pôde deixar de afundar. O número de cobras era mais que suficiente, mas havia ainda mais insetos do que cobras. A essa altura, na vanguarda, os ratos já haviam chegado ao castelo. Aparentemente, eles podiam nadar quando imediatamente correram para o fosso, instantaneamente tornando a água verde. Zhao fez uma cara feia. Ele finalmente entendeu por que não havia peixe no fosso. Aqueles ratos devem ter envenenado o rio. Meirin foi para o lado de Zhao. Mestre, devemos voltar. Há muitas bestas espirituais para lidar. Zhao assentiu e olhou para cima da colina para o exército de bestas espirituais lá fora. Havia até uma besta espiritual parecida com um crocodilo, de cores vivas e feita de ossos. Havia muitas criaturas, grandes e pequenas, feitas de nada além de ossos em movimento, e mais delas desciam lentamente a colina. Mestre, vamos. Meirin levou Zhao embora. Mas então tudo ficou preto por um momento. Intrigado, Zhao olhou para o céu e viu muitas bestas espirituais voando acima. Alguns eram insetos voadores, mas outros eram grandes bestas espirituais em forma de pássaro que voavam muito alto. Parecia que o castelo não seria capaz de protegê-los. Depressa, há um exército de bestas espirituais voadoras chegando. Temos que voltar para dentro do castelo para proteger os escravos, senão será tarde demais. Zhao gritou. Meirin também os viu. Ela imediatamente gritou, Bloquead, corra rapidamente de volta para dentro do castelo e proteja os escravos. Bloquead assentiu. De repente, ele foi envolto por uma luz amarela. Movendo-se com uma velocidade mais rápida do que antes, ele rapidamente correu para o castelo. Bloquead pegou Zhao e rapidamente correu para o castelo também. Embora ele fosse rápido, ele também era estável, então Zhao não se sacudia muito. Uma luz azul brilhou ao redor do corpo de Meirin e ela correu também,
Sua velocidade não mais lenta que a de Roqueade. Sem mencionar que Mary, também piscando uma luz azul, estava se movendo ainda mais rápido que Roqueade. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.